Bem-vindo, meus queridos! Estamos começando mais uma aula e hoje nós vamos iniciar a aula 6.1. Galera, sempre lembrando para vocês, a unidade 1 de NBAZ do primeiro ano, nós vamos falar coisas mais básicas e introdutórias. Depois nós vamos começar a fazer a imersão em cada assunto abordado da unidade 1. Sejam todos bem-vindos, meus queridos estudantes e professores de todos os municípios que integram o estado de Rondônia. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E na nossa aula 6.1, professor, nós vamos abordar qual assunto de forma introdutória? Pecuária em Rondônia. Só que na aula anterior, nós sempre falamos para você, pecuária são as atividades que nós realizamos no processo de criação de animais. Mas hoje, dentro da pecuária, vamos falar sobre gado. Criação de gado no estado de Rondônia, tá bom? E pega todo o material que você já recebeu aí dos professores presenciais, vai seguindo aí as lâminas, fazendo as suas anotações, para a gente poder sanar todas as dúvidas, que é assim que finalizarmos, vamos fazer algumas atividades, tá bom, galerinha? E só para relembrar também para vocês, fico aqui no aguardo de imagens. Eu trabalho com imagens. Vamos pegar imagens, vídeos do celular de vocês, deitados. Eu estou fazendo assim, que é para melhor resolução. Celularzinho deitado de alguma atividade pecuarista que você desenvolve aí no seu município. Alguma criação com seu pai e você auxilia nesse processo aí dos manejos. Só para que a gente possa divulgar aqui quais são as principais atividades dentro da pecuária dos nossos estudantes. E sempre lembrando, viu? Coloca aí o seu nome, o local onde você está fazendo as suas imagens, tá bom? Fico no aguardo, galerinha. Vamos começar então? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Olha aí, pecuária em Rondônia e gado em Rondônia. Então, professor, atividade pecuária em Rondônia é a expansão das fronteiras agrícolas, que foi diretamente para o desenvolvimento da pecuária. Como assim, professor? Quando se olha, se observa todo o potencial de uma atividade, todo o potencial de uma propriedade, e aí sim, isso veio como, professor? Através do fluxo migratório. Então, como é uma aula introdutória, como é que se veio pecuária para cá? Em criação de bovinos. Como veio criações de caprinos, ovinos, suínos? Da onde veio essas atividades, professor? Do fluxo migratório. Então, o estado de Rondônia, os municípios que constituem o estado de Rondônia, eles receberam, um fluxo migratório de pessoas que lá no seu DNA, na sua atividade, no seu trabalho, é natural sobre criações. Então, pessoas que já realizavam criações em outros estados, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o Nordeste, trouxeram essa prática desde lá de 1970. E claro, pessoal, quando já vêm com esse conhecimento e chegam aqui, então eles têm essa percepção. Caramba, chegamos aqui num estado novo, num município, e vê que tem estrutura que comporta para que eles possam continuar realizando as suas atividades. E em relação à pecuária, em relação à criação, na verdade, de gado, eles observaram estruturas geográficas nos municípios que constituem o estado de Rondônia, o potencial para a criação de bovinos. Mas, professor, são dois processos diferentes. Tem criação de bovino leiteiro e tem criação de bovino de corte. Então, nós podemos observar que alguns municípios têm a maior frequência para atividade leiteira e outros para atividade de corte.
Na pecuária, o Estado se destaca por ser grande exportador do produto oriundo bovino. E aqui nós estamos assinalando o quê? Carne. Principal produto de exportação no estado de Rondônia, representando aí 60% 60% da produção. Nossa pecuária foi a atividade do setor primário que mais expandiu nos últimos anos. O Estado, especialmente o produto bovino, né? Aí quando a gente fala produto bovino, entre os dois, tanto corte como leite. E eu vou abrir um parênteses aqui que nós sabemos que quando há, né, fatores que possam interferir na atividade bovina, tem a relação de você também diminuir a produção, torná-la ela familiar, de subsistência, e partir para a área dos graneleiros, né? Produção de grãos. Fecha parênteses. Que hoje se apresenta como plenamente capaz de satisfazer o consumo interno e ainda oferecer excedentes exportáveis. Como assim, professor? Por que está em azul? Quando a gente fala, pessoal, uma coisa é você produzir, né, um produto, vamos lá, carne ou leite, para o consumo interno do município, interno do estado. Agora, o que é excedente pode ser realizado no processo de exportação, mas é válido lembrar que alguns produtores, alguns bovinocultores, vai somente para a parte de exportação. Outros estão nesse processo, né, ainda, de sair do produção interna e o excedente para exportação. Por quê, professor? Porque tem parâmetros, pessoal. Tem parâmetros para que você oferte ao mercado um produto para exportação. Tem que estar dentro de determinadas regulamentações, bem como também para o consumo interno. A pecuária de corte, então, professor, toda vez que nós falarmos pecuária de corte, é carne. Mas também vocês têm que pensar que tem ramificações da oferta desse produto. Como assim, professor? Uma coisa é a carne in natura, outra coisa é que você fazer carne processada. Como assim carne processada? Você pode fazer de várias formas ofertar ao mercado. E isso embute valorização do seu produto final. Então vamos lá. Pecuária de corte possui nível tecnológico mais elevado. O que é isso, professor? É que para você obter esse produto, você tem que inserir a sua criação em 3 sistemas. Quer dizer, você pode realizar o processo de produção de corte quando você faz por 3 sistemas. Ou não é os 3, você escolhe um. Qual desses 3 é o melhor, professor? Nós vamos ter uma aula fazendo levantamento da propriedade, ver se ela tem característica ou como você vai transformar, na verdade é adequar a sua propriedade para ter um sistema. Qual sistema o senhor está falando? Sistema intensivo, sistema extensivo ou semi. Então, quando você faz essa padronização de um processo de criação, tem sim investimento de uma determinada tecnologia para isso. A pecuária de leite também evolui mais rapidamente do que as expansões nas áreas de pastagem, contra uma estagnação, até mesmo a redução da área da lavoura. Então, professor, tem-se, né, o pensamento que para produzir leite, ou então vamos falar assim, leite não, né, gente? Tanto leite como corte, precisa de enormes áreas para que o gado possa pastar? Não, dependendo do sistema. Se for extensivo, sim. Se for extensivo. Se for intensivo, não, porque o gado fica em determinadas restrições de se locomover. Então, é uma característica que devemos pontuar. O básico, o primário, é o sistema extensivo. Ambos contemplam mão de obra.
que é o recurso humano. A diferença é que no intensivo você tem uma mão de obra especializada ao nível tecnológico. Tanto para corte como para leite, pessoal. O intensivo requer uma mão de obra especializada. Então, há uma infraestrutura dos galpões também com determinado nível de tecnologia. Então, quando nós falamos de produção, quando nós falamos de produção de corte e leite, nós não podemos negligenciar como você vai pegar esse rebanho e inserir em um ambiente que deve ser propício. Qual um ambiente? Um ambiente de sistema extensivo, um sistema intensivo ou semi. Aí, desta forma, a gente vai ter uma pecuária de corte com um determinado nível, por isso que está essa palavra, por isso a gente grifa para poder ficar, para quando a gente começar a falar sobre nível tecnológico, o que significa esse nível tecnológico? Isso vai influenciar na demanda, vai influenciar no investimento de mão de obra, porque o custo da mão de obra primária, sem um determinado conhecimento, ele não é tão elevado quanto uma mão de obra que tem um conhecimento mais específico. E aí, você tem um RH, um recurso humano, que vai operacionalizar determinados equipamentos que requer um conhecimento, tá bom? E, a pecuária de leite também é um fator que agrega renda não só para o consumo interno, consumo familiar, consumo interno e também o processo de exportação. Professor, por que está escrito aí baixo nível tecnológico e baixa produtividade? Se nós pegarmos a linha do tempo, pecuária de leite, né? Não se tem esse sistema extensivo, porque ele requer, é inato da pecuária de leite, ter um alto nível tecnológico, para que possamos obter uma alta produtividade. A pecuária de leite, ela requer não só tecnologia empregada na nutrição do bovino leiteiro, tecnologia empregada na reprodução do rebanho e a sua reposição. E isso, quando eu falo de nutrição, claro que está aí também falando sobre estalagens, local de ordenha, o ambiente, processo de vacinação, importante para evitarmos, não só infecções no rebanho, como contaminação do produto no período de retirar, de obter esse leite. Então, sim, gado leiteiro, ele requer uma mão de obra especializada, não só lá no plantio para obtenção da nutrição desse animal, como no bem-estar animal, na infraestrutura e no processamento do produto. É diferente, sim. Requer, sim, tecnologia, requer um maior investimento do que do gado de corte, tomadas suas devidas proporções. A avicultura é expressiva e influencia para atender a demanda local, em decorrência da falta da competitividade com a produção originária do sul do país. Em função das dependências da importância do componente proteico animal. A suína... Vem para mim, meu diretor. Pessoal, aqui, estávamos falando sobre a pecuária de corte,
dando uma introdução, né, nas proporções, nas viabilidades, tanto da criação de bovino para corte no estado de Rondônia, bovino leiteiro no estado de Rondônia. Agora, seguindo a sequência, como é que está a situação da criação de aves? Então, o processo é o mesmo, quando nós começamos a linha do tempo aqui. Quando migrantes, né, vieram com seu conhecimento de processos de criação no estado, vieram com o conhecimento de criação de gado, e aí, observando esse ambiente, e viram que o estado tem uma situação, apresenta uma formação geográfica para continuar com a sua produção de gado, porque, claro que o primário é você ter uma área plana para a criação, é o objetivo. Mas tem locais geograficamente no estado de Rondônia que são locais elevados, excelente para a produção de ave. Então, a aula de hoje, pelo que eu estava olhando ali a introdução, não é só gado leiteiro ou gado de corte. Nós vamos passar pela linha do tempo desses imigrantes que formaram o estado de Rondônia e no ambiente onde eles começaram a se fixar, perceberam que a continuação, não só da criação do gado leiteiro, mas de aves, suínos, tá bom? Lá na tela. Então, na mesma proporção do bovino de corte leite, né, tem o estado de Rondônia um potencial para a produção de galinhas. E como é que nós chamamos isso? Avicultura. Avicultura é uma ramificação da pecuária importantíssima em relação à criação não só de aves para o abate, aves para postura. Quando a gente fala aves para corte, é a carne da ave. Ave para postura é o ovo da ave. E nós também temos os derivados dessa criação. E não é só um derivado, o processamento da carne e o processamento do ovo. Também temos os insumos, que é a cama do aviário, que é utilizada também para adubo. Então temos 3 ramificações aí. Então a população que migrou para o estado observou que o clima, o ambiente, ele é propício também para a criação de aves, dando continuidade para esse processo. E é só aves, professor? Não, temos suínos também, temos caprinos, temos ovinos e temos piscicultura, temos apicultura. Dentro da granja de criação de porcos, que é a suíno, nós damos o nome de suinocultura. Já para a criação de cabras e ovelhas, ovinocultura, caprinocultura, que são atividades. Aqui está escrito pouco representativa no estado, mas essa pouco como é que eu interpreto isso aqui, professor? Por que pouco? Não é que é pouco, é altamente representativo. O pouco é a expansão geográfica. Porque quando você anda no estado de Rondônia, meu querido, você vê mais o quê? Tirando produção de grãos. Você vê ambientes de atividade pecuária bovinocultura. Só que temos que pensar que lembrar que a suinocultura não é que é pouco, é porque a suinocultura não necessita de um ambiente grande para a sua produção. Ela ocupa um menor ambiente, ela consegue concentrar um rebanho de suínos em uma ocupação geográfica, uma ocupação menor. Então não é que ela é pouco representativa aqui. A carne de suíno é muito consumida. Agora, temos que lembrar também a necessidade
de indústrias aqui no estado. Como ainda no estado de Rondônia não tem uma indústria para o processamento dessa carne, a carne de suinocultura consumida no estado de Rondônia é baixa, mas em relação ao quê? Ao seu processo de exportação. Professor, quando não se tem uma sinalização do ambiente onde você cria, mas tem a potencialização de você exportar, então esse processo de consumo interno não esbarra no potencial de você produzir e vender para outros estados, quando se há a viabilidade. Como é o nome da palavra, Senhor? A viabilidade economicamente viável, por causa do processo de você transportar o produto até o consumidor, seja esse consumidor, né, que nós estamos falando aqui com o in natura ou uma indústria para se processar. Também no estado de Rondônia, há rebanhos de bubalinos, compostos principalmente pela raça Javarabade mediterrâneo, com poucas exemplares da raça Murrá. Claro, pessoal, Jafarabade e Mediterrâneo, eles têm um comportamento, né, que favorece o processo de manejos da criação. O rebanho não apresenta uma aptidão para a produção de leite, sendo basicamente explorado para a produção de carne. Professor, oi, como é que eu interpreto essa frase em vermelho e em negrito? Os búfalos no estado de Rondônia têm uma é pequeno as criações, devido a dois fatores, pessoal. O sistema de produção de búfalos no estado, ela não se enquadra nos 3 sistemas que eu havia falado anteriormente, intensivo, extensivo e semi, como nos bovinos. A estrutura para se criar búfalos no estado, eu posso até comparar como uma criação familiar. Criação de búfalo, ela é um pouco mais restrita em 2 fatores. Fator da estrutura que eu falo, pessoal, é a instalação do setor onde vai ficar esse animal. Agora, o que ele produz, o outro fator é que o produto oriundo dos búfalos é direcionado para uma, vamos dizer assim, população viavelmente econômica e restrita que consome. O que eu quero dizer é que, se você for ao mercado, no mercado, você encontra produtos oriundos da criação de búfalos que é restrito para uma parcela da sociedade pelo valor econômico desse produto. E agora eu vou aproveitar e falar, não é só de búfalo, não. Vai ao mercado, meu querido. Vai ao mercado e vê lá os derivados de caprinos, derivados de búfalo. E na grande maioria é produzido o quê? É leite. Não é carne, é leite. E os derivados desse leite, que não é consumo in natura, derivado que eu falo, queijos, aí tem vários tipos de queijo. E é um produto que não fica na prateleira por muito tempo. E é óbvio que todo produto oriundo da criação de búfalos, de caprinos, quando a gente fala de leite, é viavelmente para leiteiro,
não fica no Estado. E tem, sim, o processo de viabilidade econômica, porque ainda estamos em processos de adequação, porque processo de criação de adequação é de a infraestrutura para a criação de búfalos, a infraestrutura para a criação de caprinos, qualquer lugar, se você traz o animal, se você traz um sistema de criação que já está padronizado em outros estados para o estado de Rondônia e qualquer outro, tem que ocorrer o que a gente chama de adequação, adaptação da estrutura. Porque o ambiente onde é inserido essa estrutura não pode, não deve, nunca será igual às estruturas que são encontradas lá no estado, lá no sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Porque a estrutura tem que se adaptar ao ambiente. Então, podemos sim falar que o rebanho de produção dos bubalinos e também dos caprinos, dos ovinos, claro, tomadas suas devidas proporções, não tem uma grande influência econômica como já estabelecido criação de bovino para corte e leite. Então é uma comparação ainda muito embrionária. Não existe disponibilidade de fêmeas para... Professor, oi, como é que eu tenho que interpretar aí essa lâmina? Como estamos falando, o sistema de criação de bubalinos, ele ainda, no nosso estado, é promissor, no nosso estado tem potencial, no nosso estado ele tem não só o ambiente, que tem um potencial para aumentar e disponibilizar para os consumidores o produto dos búfalos. Mas por que está escrito aí, professor, que não existe ainda disponibilidade de fêmeas em virtude de o quê? O sistema, vamos lá, nós estamos falando de sistema de produção, não é? É. Então vamos lá. No sistema de produção tem setorizações. Tem o setor de ordenha. Não é o mesmo processo de gado. Para que você realize a ordenha, já conhecemos todas. Bom, a gente vai ver que nós conhecemos. Nós vamos, quando a gente chegar especificamente em bovinos, vamos ver todo o processo de ordenha de bovinos. Professor, boi é boi, búfalo é búfalo, totalmente diferente. Então não é porque eu tenho um sistema de coleta de leite que eu já conheço dos bovinos, ele vai ser idêntico a dos bubalinos. Não é idêntico. Então, tem um setor de ordenha. E o setor reprodutivo? E o setor de abate? O setor de nutrição? Vamos para o setor de reprodução? O estado de Rondônia já tem padronizado, alterado e já está ambientalizado como é a estrutura do setor de reprodução de bovinos. E aí, isso é uma base. Aí você tem que transpor isso para os búfalos. Então, tem que imaginar que a fisiologia reprodutiva. O que é fisiologia? Porque nós já sabemos como é que um gado entra em cio, como é que eu pego o touro, o touro não faz mais monta natural, pessoal, é tudo para o sistema de inseminação. Então, para transpor esse conhecimento para a criação de búfalos, é óbvio que como ainda é um processo que está caminhando para um amadurecimento desse potencial, não se tem. Mas não é porque não se tem fêmeas para a disposição de venda. Por quê? Porque ainda é embrionário, ainda está em desenvolvimento, estão sendo feitos estudos para melhorar. Por exemplo, uma coisa básica na reprodução de qualquer animal é que as fêmeas entrem em cio sincronizado
para que ocorra a otimização do processo de fecundação e por inseminação. Para que a inseminação seja viável, você faz as fêmeas entrar em cio, sincronizado. Já tem toda uma metodologia. Eu estou justificando? Não. Eu estou mostrando que não é que não existe. Pode tirar essa palavra. Não é que não existe. Não é que não existe. Não é que não existe. Existe sim. O processo de disponibilidade de fêmeas está em andamento, porque os padrões, as metodologias para se realizar o sistema de reprodução, para se padronizar o ambiente da reprodução na criação de búfalos, está em andamento. Agora sim. Agora acho que eu entendi. Eu acho que eu fui muito... Aqui, ó. Produção da pecuária, então, envolve todas as criações. E agora é só de gado que nós vamos falar. Agora vamos falar só do gado. Como é que tá? Olha só. O que nós vimos foi que alguns sistemas de reprodução estão ainda em andamento para o quê? Para se aprimorar, para se efetivar. Mas o da pecuária, em relação à criação de gado, ela já está o quê? Estabelecida no estado de Rondônia. Então, em cenário tendencial, estima-se que em 2031 o estado passará a possuir um rebanho de 17,6 milhões de cabeças. Galerinha, vou falar uma coisa para vocês. Pelo cenário que a gente está vendo hoje, claro, gado ainda é uma fonte de renda promissora, mas pelo que nós estamos vendo no estado de Rondônia, grãos está querendo chegar próximo, né? Produção de grãos. O projeto sobre esse cenário indica um crescimento de aproximadamente 48% na produção de arrobas em 2031, com uma lotação de 1,95 unidades por hectare. Logo, a intensificação do sistema de produção garante uma maior participação dos animais, terminando no sistema de intensificação, oriunda do sistema intensivo e semi-intensivo. Professor, então está querendo dizer que o processo de extensivo, ele tende a diminuir. Não, desculpa, extensivo. Ele tende a diminuir e nós vamos observar o processo de criação de gado no sistema intensivo e extensivo? Sim. Por quê? Porque a demanda da qualidade do produto final é um processo que está se intensificando. Então, quanto mais especializações no processo de criação, requer, então, uma infraestrutura, uma tecnologia menor ocupação, local de ocupação dessas criações. Então, ocorre uma aglutinação. Então, claro que o custo é elevado, mas é viavelmente econômico. Mas isso também, pessoal, não podemos esquecer que vai depender muito de fatores, meu Deus, eu estou falando isso mesmo? Climáticos. Um crescimento de 471% no número de machos abatidos, vendo que o sistema intensivo, que passaria a representar aproximadamente 38% do total dos machos abatidos no estado de Rondônia até 31. Professor, isso me fez pensar em relação ao produto, né? Macho e fêmea, quem consegue, né, incorporar ou ter a diminuição do processo de criação para alcançar um abate mais precoce. Nesse cenário, há uma forte redução da idade do abate, característica do sistema intensificado, eliminando a participação de animais acima de 4 anos. Por que isso, professor? Pessoal, quanto mais novo
melhor é a qualidade da carne. E claro que o que a gente está observando aí é o quê? Melhoramento genético. Por quê? Porque o processo fisiológico, o desenvolvimento do animal, passa por esse melhoramento genético. Significa que ele vai alcançar o peso, não é que vai abater ele novinho, é que é um marcador genético aonde um animal, vamos supor, ele tem que chegar a uma determinada arroba, é um peso, para abate. Então ele leva mais tempo. Através do melhoramento genético, esse peso, ele chega precocemente. Então, animais que passaram por um processo de melhoramento genético alcançam o peso com menor idade. Então, é menos tempo no pasto. É menos investimento nutricional, investimento de vacina e melhora a qualidade. Então, essa lâmina está nos mostrando que não só a quantidade da arroba, né? O peso indicado para o abate está sendo antecipado, não é porque ele está sendo antecipado forçado, é pela melhoria da qualidade de um processo de reprodução. E óbvio, né? Aonde a gente consegue observar isso? Em machos, do que em fêmeas. Por isso que o número de machos aumentaram. O número de machos abatidos são maiores do que fêmea. Professor, falando assim em melhoramento genético, é um marcador autossômico ligado ao sexo? Provavelmente. Só que significa que há um marcador onde a gente consegue observar que determinados genes favorecem com que ocorra um processo de diminuir o tempo do animal dentro de um sistema de criação em relação ao sistema utilizado, que é a inseminação artificial. Na opinião do presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária em Rondônia, Faperon, a pecuária no estado está vivendo dois momentos. Uma primeira questão, a necessidade de melhorar a genética do rebanho para que se alcance uma carcaça, que é a arroba. Tem que ter um peso mínimo para ir no frigorífico. Realização do processo do abate. O produtor terá que aprimorar a tecnologia de produção, melhorando os índices técnicos para ter lucro nessa atividade. Por isso, e pessoal, falou em reprodução, nós falamos de quê? Nós falamos de tecnologia, falamos de menor ambiente, porque o animal não precisa de um ambiente amplo com menor tempo de sistema de criação. Então, nós temos aí a redução de produção de tempo para beneficiamento da carne, erradicação de doenças, né, que possam interferir nesse processo. Então, zonas livres de infecções, através de um sistema vacinal eficiente. A pecuária moderna requer, então, qualidade também na pastagem, porque melhoramento genético está vinculado à nutrição animal. Tá? E, claro, exigências, né, que nós temos que observar aí na estrutura do processamento dessa carne. Então, entidades da Associação Técnica de Extensão Rural do Estado de Rondônia e a Associação Brasileira de Criadores, ZEBU, são parceiras a respeito do compromisso na compreensão do melhoramento genético do rebanho bovino no estado e também não só de bovinos, né, mas também com todo o processo de criação de animais no estado, que também realiza o processo desses melhoramentos entre cruzamentos de Nelore, zebuínos, angus, favorecendo esse melhoramento dentro do estado de Rondônia. Claro que pastagens, forragens e produções que favorecem o manejo e responsabilização na fertilidade para manter a qualidade e eficiência do produto final, que é a carne. Meu diretor,
Aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa aula falando sobre os potenciais no sistema de criação no estado de Rondônia. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vamos ter exercício. Tchau, tchau.